A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo nos vossos corações, muito feliz da vida de vocês estarem aqui comigo. Recebam o meu abraço de quarentena, um beijo nos vossos corações. Peço, meus queridos, que vocês gastem um segundo, né? Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Você que já é inscrito, deixe lá o seu like para que ele apareça na plataforma. E assim, meus queridos irmãos, vamos fazer mais um vídeo conversando, Senhor. Sim, sobre... vocês já ouviram esse jargão da congregação? Quem já ouviu, deixa aí nos comentários, tá? Que a congregação é a virgem escolhida do Senhor. Tá certo, talvez não, com certeza, lá para 80 anos atrás, 90 anos atrás, os primeiros anos da sua fundação, muita sinceridade, muita sinceridade, muita verdade, e todos eles firmes nas doutrinas definidas como tal lá na Califórnia, na cidade de Niagara Falls. Os 12 pontos de doutrinas que estão aí no final do seu inário número 4, tá? Porque o número 5 a cambada já perverteu. E só não descobre quem não quer descobrir, porque tá lá, é só comparar um com o outro e você já percebe que existe uma confusão. Então, hoje ela já não é mais a virgem escolhida do Senhor. Hoje ela virou uma Jezabel. Quem é Jezabel, né? Veja, Jezabel, ela era filha de um rei dos Sidônios. O nome dele é Etbal. E você lê isso lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. E lá diz que ela era sidoniana, que é um termo bíblico que os fenícios usavam, era usado para os fenícios de uma maneira geral. Então ela se casou com Acabe, porque era uma aliança que Acabe fez com o rei dos Sidônios, com o objetivo de fortalecer essa relação, para evitar guerras e confusões. A história dela é conhecida no primeiro livro dos Reis, lá no Velho Testamento, Ela, então, era esposa do rei Acabe e que foi um rei promíscuo e fraco e se deixou dominar por essa mulher que tinha uma forte personalidade. Ela era uma sacerdotisa, dominadora e potencialmente religiosa. E ela era porta-voz dos deuses lá dos fenícios. E casando-se com o rei de Israel, ela iniciou um processo de prostituição. A Bíblia fala a respeito dela no livro do Apocalipse, Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Então veja, hoje a congregação ficou pior do que Jezabel. Porque Jezabel levava os servos de Deus, à fornicação e à prostituição e ao adultério. Agora, estes homens fazem muito pior, porque há 80 anos eles levam pessoas ao suicídio, destroem as suas personalidades e, consequentemente, destroem também as suas famílias.
Será que esses caras não são capazes de pensar que todos nós temos alguém que nos ama, que temos um pai que nos ama, que temos uma mãe que nos ama, não é? Que temos um filho que nos ama, uma filha que nos ama, um irmão, uma irmã que nos quer perto deles? Será que esses camaradas não são capazes de pensar isso? Não, eles não são capazes de pensar nisso, porque eles são satanistas. São satanistas, são homens do anticristo. Bom, feita essa introdução, sem perder o bom humor, né? Que é muito importante manter, né? Porque nessa loucura toda, que é a congregação e as suas crenças e práticas, né? Se você não bota nisso um bocado de humor, você vai ficar doente, tá? Porque o negócio é tóxico. É profundamente, é uma toxina infernal, tá bom? Veja, eu quero contar para você uma conversa que eu tive com a minha esposa. Olha, isso é coisa de 21 anos atrás, tá? Mas tem importantes lições, tá? Tem lições importantíssimas. Veja o seguinte, fomos dormir, né? Sabe aquela conversa que você tem, assim, antes de ferrar no sono? Ela me disse o seguinte, ela falou, eu ouvi hoje, ela tinha voltado do culto, ela tinha assistido o culto aquele dia. Eu ouvi hoje um testemunho lindo. Eu posso contar para você? Né? E eu falei, pode, tudo bem, claro. Só que com a seguinte condição, tá bom? Você vai ouvir um testemunho que eu tenho para contar para você também. Aí ela concordou. Para você entender bem isso daí, é o seguinte. Há 21 anos atrás, eu tomei consciência de que o Ministério tinha escondido em listas secretas de ensinamentos instruções que resultaram na matança, em levar pessoas ao suicídio ou destruir as suas personalidades, desestruturando as suas personalidades e na destruição de suas famílias também. E iniciamos por aquela época um movimento, né, com o objetivo de acabar com essas matanças, né? Fundamos a AMCCB, toda aquela história que muitos de vocês já conhecem, né? Bem, eu comecei então a ver os cultos da Igreja Mundial e aqueles milagres magníficos, né? Coisas lindas acontecendo lá no meio deles, né? Então, esse é o pano de fundo que eu estou contando para que vocês entendam o que vocês vão ouvir aqui para frente. Bem, então ela começou a contar os testemunhos dela. Diante dela disse que levantou-se uma irmã, dizendo que ela era moradora de rua aqui. O seu marido a abandonou com 3 crianças. E ela acabou não tendo condição de manter o aluguel da casa e foi para a rua, foi para a calçada. E nas suas andanças, ela viu um terreno e no fundo desse terreno tinha uma casa semi-destruída, sabe? Toda quebrada, mas que dava para ela um pouco de telhado, uma cobertura, para ela se proteger do sol forte e da chuva. E ela, entrou lá dentro. E aí o que aconteceu? Os irmãos começaram a falar com ela. Irmã, você não deve ficar aí. Porque, veja, isso não é seu, isso é mau testemunho. Você está dando mau testemunho da congregação. Porque isso não é bom. Isso não é seu, irmã, sai daí, sai daí. E ela dizia para os irmãos, irmão, não pode. Veja, irmão, eu não posso. Eu tenho 3 crianças, eu não tenho onde ficar. Eu não posso ficar com as minhas crianças no sol, na chuva, no tempo. Eu, pelo menos aqui, eu tenho um telhadinho, entendeu? Para proteger meus filhinhos. Se o dono aparecer, eu não vou criar problema com ele.
Eu não vou me negar a sair daqui, brigar, nada disso. Eu vou embora. Mas se o dono aparecer, eu não vou criar problema, eu vou embora. E assim foi por muitos dias, os irmãos indo lá e dando conselho para ela sair de lá, porque isso era mau testemunho para a igreja. Um parênteses, tá? Uma observação. O que eu vou fazer agora, não falei para minha mulher, né? Porque ela era crente, só conhecia a congregação. Tinha a congregação como a única, verdadeira, a virgem escolhida do Senhor, né? A única, né? Então, se eu fizesse essas observações para ela, né? Eu iria machucá-la. Eu não quis fazer isso. Mas é o seguinte, vem cá, me diz, uma igreja séria, o que fariam estes irmãos? Ao invés de dar conselho para esta irmã, com 3 crianças, para que saísse de lá e fosse para o sol e para a chuva, abandonando aquele lugarzinho que, no mínimo, era um pouco de proteção. Se, em vez de fazer esses conselhos, fossem falar com o diácono, e esse diácono, em vez de ficar com essa besteira tal, de ficar consultando a Deus, a quem deve atender, fosse lá ajudar esta irmã, reunir os irmãos, construir uma casinha para ela, procurar alguém que tivesse um lugar, um cômodo para ela ficar, sabe? Alugar uma casinha barata para ela poder e pagar o aluguel para que ela pudesse ficar por um tempo. Ajudá-la de alguma maneira. Não fizeram nada, absolutamente nada. Tá? Então mostra que isso é uma patifaria. Esses homens com essa conversa de obra da piedade é a obra da impiedade. Estes homens não têm qualificação nenhuma e nem amor pela irmandade da igreja. Me perdoe também, tá? Eu acho que eu estou me exagerando, tá? Desse momento. Mas veja, você na análise de uma situação dessa, você fica indignado mesmo. Eu acho que eu até falei demais, me perdoe o exagero. Mas faça uma análise disso. Uma análise crua. Uma igreja séria, que teria feito? O que teria feito? Socorrido essa irmã. Tirado de lá, paga um aluguelzinho de um quarto, um cômodo de cozinha, aí vai custar 200, 300 reais. E resolvia o problema dela, levaria alimentos, arranjaria um trabalho para ela realizar em casa e ter a sua própria renda. Não, que é isso? Tal. Os irmãos foram lá preocupados com a gaiola cinzenta. A imagem perante o público da gaiola cinzenta. Mau testemunho para a congregação que está no Brasil. Entendeu? Me perdoe, tá? Eu fiquei muito nervoso. Eu sei que entre os diáconos tem irmãos sérios, generosos, piedosos, amantes da verdade e procura atender da melhor maneira possível. Só que estão dentro de um contexto, meu amigo, que eu ouvi notícia aqui na África, que é a nação onde são milhões de pessoas passando fome. A congregação lá, a obra da piedade, só atende depois que a pessoa que batizou tem pelo menos um ano de batizado. Tem cabimento isso? Deixar crianças de pessoas que frequentam a igreja morrendo de fome? Morrendo de fome? Tem cabimento? Então tá bom. Mas vamos avante, tá? Com o testemunho da minha esposa. Isso eu estou falando, contei mais algumas coisas, vocês compreendem a minha indignação a respeito da obra da piedade, tá? Bom, mas vamos avante, tá? E aí ela contou, né, que ela disse que se o dono chegar, a irmã no seu testemunho, né, se o dono chegar e disser para eu sair daqui, não me quiser mais aqui, não me permitir ficar mais aqui, eu não vou criar problema, eu vou embora, paciência, né, perdi. Bom, mas ela disse que um dia parou em frente à casa, o barraco lá onde ela estava, um carro muito bonito, sabe? Um carrão bacana, sabe? E desceu desse carro um homem muito bem arrumado,
e andando com passos firmes em direção a ela, chegou diante dela e disse: sai daqui, fora daqui, aqui não é teu lugar, isso é meu, fora daqui, não quero você aqui. E ela, assim assustada com ele, falou: olha, meu senhor, é o seguinte, eu sempre disse para as pessoas que sabiam que eu estava neste lugar, que quando o dono chegasse, eu não ia criar nenhum problema para ele, que eu iria embora, eu não vou criar problema para ninguém. Eu só estou aqui porque eu estava no sol e na chuva com os meus 3 filhinhos, só por isso. Mas eu sempre disse, se o dono vier, eu vou embora sem criar problema. Mas o senhor não me leva a mal, o senhor me perdoa, mas eu gostaria de saber se o senhor é mesmo o dono dessa propriedade. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho para onde ir, eu tenho meus 3 filhinhos. E eu teria que ir para a chuva, e para o vento, para o sol. Por favor, mostra para mim que o senhor é o dono. Se o senhor provar que o senhor é o dono, eu vou atender o senhor. Aí ele virou nos calcanhar, em passos rápidos, foi lá no automóvel, abriu uma pasta, tirou um documento e voltou para junto dela e falou: tá aqui, ó, tá aqui, pega aí e leia. E ela abriu, né? Era a escritura da propriedade. Ela abriu, começou a ler, de repente começou a chorar, e ele ficou assustado. O que está acontecendo? O que é isso? E aí ela pegou, falou, chorando, falou para ele: o senhor não me leva a mal, por favor, não se ofenda, por favor, não me leve a mal, mas o senhor poderia mostrar para mim o seu documento de identidade, para que eu veja que o senhor é este mesmo que está aqui, o nome está aqui nesse documento, nessa escritura. E o homem, com raiva, nervoso, meteu a mão no bolso assim, arrancou a carteira, pegou o documento e falou: tá aqui, ó, tá aqui. E aí, quando essa mulher leu, mas ela aí que despencou em chorar, chorava, e ele ficou assustado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ela abriu a boca e falou, ele perguntou, né, que é isso? Que choro é esse? Eu falei: é porque você é meu irmão fulano de tal, falou no apelido dele quando ele era menino. Ele falou: você é meu irmão fulano de tal, que foi embora da nossa casa quando você tinha 9 anos. Eu sou a irmã fulana, sua irmã fulana. Falou o nome dela para ele, o cara. O camarada despencou da sua grandeza, né? Das suas agressões, abraçou ela chorando, sabe? Falou: minha irmã, me perdoa. Que bom que eu encontrei você, Olha, isso aqui é seu, eu vou arrumar isso direitinho, vou deixar bem bonito, e essa propriedade aqui agora é sua. E assim, eu fiquei maravilhado, né? Não é uma coisa linda? Aquilo que os porqueiros lá da congregação não tiveram, né? Misericórdia, né? Socorro, amor, com uma irmã com 3 crianças, que se não fosse por ela, pelo menos pelas crianças, né? Porque o Senhor Jesus, eles são inocentes, o Senhor Jesus é deles o reino de Deus. Se não vos tornares como uma criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Meu Deus do céu, se não fosse por ela, porque gosto de fazer juízo a respeito das pessoas, essa camarada aí prostituiu a vida toda, fez isso, fez aquilo, fez o diabo a 4, agora veio para a igreja para ver se ganha alguma coisa aqui, se tem alguma coisa aqui. São juízes, gostam de julgar as pessoas, né? Pelo menos pelas crianças, não fizeram nada. A obra que Deus operou, né? É uma coisa linda. Fala sério, não é uma coisa linda? É muito linda. Eu achei maravilhoso. Eu glorifico a Deus pela obra que Ele realizou em favor desta irmã que creu no amor e na misericórdia dEle, né? Restaurando a sua vida, né? E encontrando o irmão que estava desaparecido. Aí ela terminou de contar, eu feliz da vida de ouvir o que eu vi, né?
Aí eu falei, bom, agora eu vou contar o meu testemunho que eu tenho que contar para você. Esse testemunho é do irmão Paulão, eletricista. Então, como eu disse lá nas primeiras falas minhas, né? Da minha situação há 21 anos atrás, quando descobri que eles tinham em listas secretas instruções que matavam almas e destruíam famílias, eu comecei a ver os milagres do Valdomiro, achei lindo, e resolvi ir lá na Brás, lá na igreja do Valdomiro. E é muita gente lá, sabe? Cada culto lá tem 10 mil, 15 mil pessoas, lotado aquilo lá, e eu achei um lugarzinho e fiquei lá, tá? Aí chegou, eles abriram lá uma parte para as pessoas contar o milagre que haviam recebido em suas vidas, e levantou-se lá um irmão. E pelo jeitinho dele agradecer o milagre que ele recebeu, e ele não contou com detalhes, não. Ele disse que creu e tomou o copo d'água e tal, e contou que recebeu o milagre, né? Mas pelo jeitinho dele falar, eu falei, esse irmão é da congregação, só pode, né? Porque nós temos um jeitinho de falar quando vai dar testemunho para as pessoas, né? Ele lá no palco, lá no meio dele, da Igreja Mundial, lá, ele falou do jeitinho, eu falei, não, esse cara deve ser irmão da congregação. E eu queria falar com ele, escutar, saber o testemunho, como é que foi mesmo que aconteceu, né? O milagre. Mas era muita gente, né? Eu pensei, até eu chegar lá, ele já parou de falar, já desceu, já foi embora, já sumiu no meio do povo, né? Então eu desisti da ideia e fiquei onde estava. Mas dali uns 10 minutos, quem passa na minha frente? Esse irmão passou assim na minha frente, levantei e fui atrás dele. Falei, ô meu irmão, por favor, desculpa aí, tá? Mas o irmão é da congregação cristã no Brasil? Ele falou, sou eu mesmo. Falei, então me conta como é que foi esse milagre, fala para mim. Aí ele falou, ó, irmão, vou contar para você, e eu te dou liberdade também para você contar para quem você quiser, porque são coisas que aconteceram mesmo, são coisas verdadeiras. Eu falei, então tá bom, irmão. Aí ele falou, eu sou o irmão Paulão, eletricista. Eu sou da congregação cristã lá do Ipiranga. Todo mundo me conhece. E eu era o motorista preferido de 4 anciães. Para onde eles iam, eles me chamavam para dirigir o carro. Para Belo Horizonte, para Niterói, Rio de Janeiro. Aonde eles fossem, eles me chamavam e eu era o motorista particular desses anciães. Paulão, eletricista da congregação lá de Ipiranga, congregação cristã de Ipiranga. Então, veja, é o seguinte, a minha esposa, ela perdeu a visão nos 2 olhos. Por erro médico, ela ficou cega. E ela achou os programas do Valdomiro, da Igreja Mundial na televisão, e ela começou a assistir, a ouvir os programas. E quando ele pedia para pegar um copo d'água, ela já tinha um copinho d'água preparado lá. E orava com eles lá, né? Com os pastores, com o Valdomiro, orava pela água e fazia o que eles diziam para fazer, molhar a mão e passar a água onde fosse o ferimento. E ela molhava a mão, passava nos olhos, né? E eu via essas coisas, mas eu ficava tão indignado, sabe? Tão bravo. Eu dizia, mulher, que é isso? Esses camaradas são ladrões de coleta, eles vivem roubando o povo e que só pedem dinheiro. E eu metia a boca na Igreja Mundial, no Valdomiro, nesses pastores que só vivem pedindo dinheiro e tal. E ela, a minha esposa, não estava nem aí para o que eu falava. Ela ligava a televisão e ficava escutando, né? Não ficava vendo não, que era cega. Ficava escutando os programas do Valdomiro, né? Sabe o que aconteceu? Quer saber o que aconteceu? O Senhor Jesus devolveu a visão para ela. Ela voltou a ver. E eu fui parar no fundo de uma cama, com um câncer que tomava conta de todo o lado direito. Pegava aqui o nariz, os olhos, tal, as orelhas. Era uma bola assim.
o médico cancerologista disse que ele nunca tinha visto um câncer daquele tamanho, tá? Enorme assim no meu rosto. E eu fui parar no fundo de uma cama. Quer saber? Ninguém foi me visitar. Ninguém foi saber como é que eu estava. Ninguém foi fazer uma oração por mim. Nem aqueles anciãos lá, que eu ficava dirigindo os carros para ele pelo Brasil inteirinho, foram fazer uma oração por mim. Nem me telefonaram para saber como é que eu estava. Ninguém. Abandono total. Fui para o fundo de uma cama. A ex-cegueta, né? A minha mulher, que era cega, ela precisava vir e trocar as minhas fraldas, porque nem para levantar da cama eu tinha condição. O meu câncer não tinha o que fazer com ele. Depois de 6 meses nessa situação, eu vendo os milagres da Igreja Mundial na televisão, eu nem orei. Eu falei assim: Senhor Jesus, se o Senhor está no meio desse povo, me cura desse câncer. E estou aqui, liberto completamente, irmão. Então, veja bem, eu estou contando esse testemunho. Não é para denegrir até o povo da congregação, nem os diáconos da congregação, nem a obra da piedade, porque, muito embora minutos atrás eu disse umas palavras duras, porque existe, tá? E há lugares e há diáconos que merecem ouvir estas palavras. Mas também tem aqueles que são sinceros, amorosos, misericordiosos e têm cuidado com o povo, tá? Então, vamos fazer estas separações. E nem estou falando contra o povo, sabe? Porque o povo, na maioria das vezes, são vítimas desse ministério que está aí, que não ensina nada a ninguém, são homens do anticristo, tá? Eles pregam o evangelho maldito, que é o evangelho das boas obras, ou boas obras misturadas com fé, que anulam o valor e o mérito do sacrifício. E também não estou elogiando a Igreja Mundial. Eu até não gosto das coisas, dessa petição de dinheiro. Mas o que eu quero, a lição que a gente aprende com este episódio é o seguinte. É o caso aqui das cartas que estão aí no Apocalipse. São as 7 cartas do livro do Apocalipse. Todas elas tinham valores, méritos, né? Mas também tinham sérios problemas. Como essa igreja aí de Tiatira, né? Que é a igreja de Tiatira, onde estava uma prostituta, né? A Jezabel, que levava, né, o povo para a fornicação e adultério. Assim também a congregação tem seus valores, né? Não podemos negar, tem coisas lindas lá dentro, mas o que está ruim, fala sério, né? O que está ruim mesmo, não é verdade? Veja, a Igreja Mundial, a Universal, Deus é Amor, as demais denominações, nem as Testemunhas de Jeová são assassinos de almas e destruidores de família. As Testemunhas de Jeová, elas excluem as pessoas. Eles excluem as pessoas. São desprezadas também. Mas eles fazem isso em nome da doutrina deles. Eles não se dizem a boca de Deus na terra, usando a tribuna escrita, onde está escrito em nome do Senhor Jesus, na parede tem em nome do Senhor Jesus, e o nome do templo também, Congregação Cristã, para emporcalhar o nome e o testemunho do Senhor Jesus. Nenhuma delas. Você pode meter o pau lá, ver pegar dinheiro, pedir dinheiro de montão para comprar avião, um carro importado, caramba, mas você não vê. Aliás, eu quero deixar aqui um elogio para a Igreja Mundial. Enquanto a congregação cristã no Brasil, quando o casal tem problemas de relacionamento, estão a ponto de se separar, ou o marido é espancador, é violento, abusador da mulher, a mulher vai procurar o ministério para ajudá-la na solução de seus problemas, eles dizem, fica lá, irmã, fica quietinha, espere em Deus, essa conversa toda, entendeu? A Igreja Mundial faz diferente.
Tem um programa até gratuito na televisão que chama-se A Escola do Amor, onde os casais são aconselhados e aprendem a viver uma vida em conjunto, uma vida harmoniosa, uma vida de casal. Eu fui a uma igreja batista da Penha, aqui na rua Caquito, aqui na Penha, aqui em São Paulo. Entendeu? Você entra lá, você recebe 13 folhetos, tratando de problemas de personalidade, pessoas que têm conflito, entendeu? Problemas de relacionamento. Tem lá, cada folheto trata de um tipo de problema de personalidade, um tipo de conflito. E lá tem perguntas, a pessoa lê, se identifica com aquilo, e ele vai para uma sala onde ele vai se reunir com pessoas com os mesmos problemas. Entendeu? E ali tem um professor que é um especialista em comportamento humano. E começam a discutir os problemas e veja, não tem coisa melhor do que você aprender com o erro dos outros. Você apenas ouve uma pessoa dar o seu testemunho, outro dá o seu depoimento, onde o outro conta como é que encontrou a solução, o que foi que ele mudou no seu comportamento e que mudou a sua relação e que o casal aprendeu a viver melhor. É um monte de coisa. Não, mas eles não fazem nada disso. É o discurso, né? O velho jargão. Deixa que o Senhor cuida. Quando o ancião ou o cooperador, que a palavra de Deus trata como pastor, ele tem a obrigação de apacentar as ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? É só subir e pregar 30, 40 minutos? O trabalho do verdadeiro pastor é no chão. É quando ele desce da tribuna. E deve ocupar a vida dele 24 horas por dia, atendendo as famílias da comunidade que ele lidera. Simples assim, não é fazer essa palhaçada que não tem nada a ver com cristianismo primitivo e essas conversas mentirosas destes homens. Para o vídeo por aqui, porque o vídeo está comprido demais. Perdoe-me a minha indignação, porque em certos momentos a gente fica mesmo muito zangado. Porque, veja, nós estamos vivendo um tempo que você maltratar um cachorro, maltratar um gato, antes dava só tornozeleira, né? Tornozeleira eletrônica, trabalho comunitário, hoje dá cadeia, 6 anos de cadeia. Cachorro, hein? Gato. Maltrata um gato e um cachorro, você vai ver o que acontece com você se alguém te denunciar. Mas esses camaradas aí do ministério não têm a menor consideração com você que está vendo esse meu vídeo. Tá? Vocês, para eles, é pior do que cão, pior do que cadela. Tá? Eles não têm nenhuma preocupação com a sua pessoa. Nenhuma. Não se iluda. Eles gostam de você porque você é um coleteiro. E é um pregador dos cultos místicos da congregação. Dizendo para as pessoas, vai lá que Deus vai falar com a tua alma. E estas coisas todas. Mas evangelho mesmo não existe na pregação destes homens. Deus abençoe a todos. Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like para que o vídeo apareça na plataforma. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos e fiquem todos, né, na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Amém?